Eu sou Valdir da Silveira, nascido em Itajaí, Santa Catarina, em 18 de setembro de 1943. De uma família de operários, meu pai estivador em Itajaí, né? E estudei lá no grupo escolar Vitor Meirelles, e depois fiz o meu ginásio no ginásio de Salesiano Itajaí, que era uma instituição privada, e não tinha. Meu pai fez todo um sacrifício, que ele disse que a única coisa que podia dar de bom para mim seria os estudos. E esse ginásio foi adquirido depois pelos padres salesianos, e eu, em 60, concluí o ginásio no Colégio Salesiano Itajaí. E eu queria continuar os estudos e decidi ir para Florianópolis fazer o científico. E como eu jogava futebol no salão, e o dono do time do salão era o Eduardo Santos Lins, conhecido como Pimpa, depois foi deputado estadual da UDN, o Pimpa, por amizade de futebol, ele sabia que meu pai era operário do antigo PTB, me conseguiu uma vaga no Banco Inca em Florianópolis. E eu fui trabalhar na seção de expedição, que entregava os boletos, era carteiro do banco, fui ser carteiro do banco. E fui trabalhar no Banco Inca e fui estudar no Colégio Estadual Dias Velho. E ali eu comecei a me imiscuir no movimento estudantil e participar da atividade dos bancários. E naquela época estava em burburinho, já 61, 62, né? Os movimentos muito fortes, que era do IAPB, Instituto de Aposentadoria dos Bancários, era o IAPTEC, onde participavam os estivadores, IAPC, IAPI, né? Que eram instituições que faziam reivindicações diferentes da época de hoje, porque quando o IAPTEC, os estivadores faziam uma greve, o IAPC, o IAPB, o IAPI entravam em greve de apoio. Não era como hoje, esfacelado, que os bancários entram de greve sozinhos e ninguém dá apoio aos bancários. Quer dizer, diferente. Fizeram um movimento sindical, não entendem bem hoje, às avessas. Quer dizer, tem muitas categorias profissionais que estão lutando, vou dizer, isoladas, sem força. Mas, continuando, em Florianópolis, eu comecei a participar do movimento estudantil e, por essa participação, eu fui indicado, naquela época era indicado, né? Era quase como um biônico. Fui indicado como subsecretário da União Brasileira de Estudantes Secundários, UBS, em Santa Catarina. Era a SECOD, Secretaria de Coordenação e Difusão. O presidente da UBS era Políbio Adolfo Braga, hoje um famoso repórter em Porto Alegre, que é o maior inimigo do PT. Naquela época, ele estava estudante de esquerda que fazia, vamos dizer, agitação. Na SECOD começamos a fazer articulação, né, em conjunto com os universitários. E nós ganhamos uma casa de estudante, que era só 4 paredes, do antigo governador Celso Ramos, e essa casa nós levantamos sozinha, a cobertura dela para nós morarmos. E fizemos um convênio, moravam alguns universitários na casa do estudante secundário, e nós comíamos, fazíamos refeições de graça no RU. Só que qual era o nosso trabalho? Nós tínhamos que servir as refeições no bandejão lá. E assim iniciamos aquela agitação toda lá em Florianópolis, e eu, pelos meus conhecimentos de Itajaí, eu tinha conhecimento com alguns sindicalistas que eram ligados ao Partidão, ao Partido Comunista Brasileiro. Um deles é José Adil de Lima, da Constituição Civil, foi ele que me levou para o PCB. Eu ingressei no PCB em 1962, praticamente com 21 anos. Eu nasci em 43, tinha 21 anos no PCB. E ali participei, com diversas reuniões, com figuras famosas em Santa Catarina, hoje conhecida aqui no Paraná, o Mimo, Manuel Alves Ribeiro, que foi vereador de liderança, o Dibo Elias, o Salim Miguel, hoje grande escritor em Santa Catarina, com a Guilherme Malheiro, sua mulher, o Mário Bastos, né, o Baense, que era um bancário, né, o Foguinho, que morreu sendo advogado, que atuava lá em Criciúma,
E outros tantos que agora não estou assim lembrado. O Hilton Zimmermann, de Blumenau, né? E daí foram depois que foram, quando veio o golpe militar, nós fomos presos, né? E fomos todos juntos lá, numa guarnição dos bombeiros, lá onde tinha assembleia lá, ficamos presos juntos. Mas eu quero falar, antes disso, algumas coisas, que eu sou muito ruim de cronologia, né? Dos movimentos estudantis. Naquela época, nosso movimento estudantil era muito forte, muito organizado. Que eles jogavam sempre contra nós a polícia militar, mas a polícia era a cavalaria, tinha muita cavalaria em Florianópolis. Então tinha muitas ruas que eram, né, umas ladeiras. Então quando a cavalaria e a UCE justamente ficava numa ladeira, Rua Jerônimo Coelho, se não me engano, e quando a cavalaria vinha nós jogávamos bolinha de gude, não ficava um cavalo de pé. Esse era o combate, era a arma que nós tínhamos contra a polícia, era as bolinhas de gude, né? Veio o golpe militar e eu fui preso. Aliás, quero dizer, talvez, alguém vai ter que dizer isso, nós tenhamos sido, eu, mais 3 ou 4 estudantes, numa Kombi da UCE, os primeiros presos políticos do Brasil. Dia 29 de março de 1964. Me lembro muito bem. Nós tínhamos recebido um comunicado da UNE e UBS, lá do Rio de Janeiro, que estava em marcha um golpe. Nós fizemos um panfleto em letras garrafais, grandes, assim dizendo, a favor de Jango e contra o golpe. Pegamos a Kombi, atravessamos a ponte Ercílio Luz e fomos para o Estreito fazer panfletagem. No nosso retorno, quando nós saímos da ponte Ercílio Luz, né, 2 viaturas do 5º Distrito Naval cercaram a Kombi com baioneta calada, metralhadora, nos tiraram da Kombi e nos prenderam. E nos levaram para o corpo de bombeiros lá em Florianópolis, presos. Aí também é outra data cronológica, que eu não lembro, vou fazer 70 anos agora, 18 de setembro, não estou lembrado muito, não está bem fresco na memória. Só sei que não sei se foi dia 29 de março, de noite que me soltaram, ou 30 de manhã cedo, ou 31 de manhã cedo, não estou lembrando. Só sei que uma noite dessa, depois de eu ter sido solto, eu cheguei na Praça 15, onde tem aquela famosa figueira em Florianópolis, e nós tínhamos ali próximo a livraria Neto Garibaldi, que pertencia ao Partido Comunista, mas quem dirigia era o Salim Miguel. E nós tínhamos a gráfica Maria Quitéria, não me lembro o nome da rua que tem ali em Florianópolis. Essa livraria, ela foi assaltada lá naquela noite, tiraram os livros e queimaram. E esses livros foram queimados, dirigidos pelo hoje sociólogo famoso em Florianópolis, Nereu do Vale Pereira, que num recente depoimento para a memória, né, lá em Florianópolis, o Salim Miguel e Guilherme esqueceram ou omitiram, não sei o que é que aconteceu. Só sei que eu me lembro bem, com esses olhos, como diz que é a terra de comer. Nereu do Vale Pereira foi o homem que comandou a queima dos livros da livraria Anita Garibaldi, que pertencia ao Partido Comunista Brasileiro. Isso é um registro que eu faço questão, porque para mim, inimigo de guerra é inimigo de guerra. E diz o ditado que aos inimigos não se mandam flores. Para mim, Nereu do Vale Pereira vai ter que prestar conta com a história, né? Ou então ele vai ter que se retratar. Se hoje ele virou esquerda, então ele vai ter que se retratar de sua opinião, né? Então esse é um registro que eu faço questão de fazer aqui nesse depoimento. Dali de Florianópolis, então, eu estava sendo perseguido. Todos os presos que foram presos políticos eram constantemente assediados pelo famigerado, né, José Gomes Miranda, que era um delegado do DOPS. E um belo dia, eu seguidamente saía do Dias Velho, onde eu estava concluindo o científico, ia para o centro fazer um lanchezinho. E volta e meia, esse Miranda vinha e puxava a minha pastinha de estudante, dizendo, quero ver se não tem aí panfleto subversivo. E um belo dia, eu já estava de saco cheio, eu arrumei uma bereta, digo, vou matar esse cara. Estava disposto a matar o Antônio Gomes de Miranda. Não era José, Antônio Gomes de Miranda. E um belo dia, quando ele puxou a minha pasta, eu botei a bereta na cara dele. Quando eu ia tirar não me lembro o nome do cidadão, que era da Polícia Federal, que era conhecido, né? Tirou da minha mão a bereta e disse, Valdir, não faça essa bobagem. Mandou sair, e eu saí dali, não aconteceu nada comigo, mas eu resolvi terminar o fim do ano e ir embora de Florianópolis. Quanto tempo o senhor ficou preso nessa? Eu fui preso em torno de 60 dias, não preciso naquela época, 64. Né?
E saindo de lá, para Florianópolis, fui a Porto Alegre, porque lá em Porto Alegre, o meu amigo Políbio Braco, já falei anteriormente, tinha ido morar em Porto Alegre, numa casa de estudante, JUC, que lá em Porto Alegre tinha a JUC, a Juventude Universitária Católica, e eram 7 casas que eram comandadas pela Cúria Metropolitana, lá dos padres de Porto Alegre. Ele me arrumou uma vaga lá, fui morar na JUC. E na JUC ali, me virei, e na época o Políbio Braco trabalhava na Zero Hora e na Rádio Gaúcha, né? Me arrumou um bico de foca, né? Fui trabalhar na Zero Hora, depois na Rádio Gaúcha, departamento de notícias, né? Onde eu fazia uns biscates e ganhava algum dinheiro para ir estudando, para terminar o meu científico. Nesse inteirinho, cursando o científico, eu fiz contato com o Carlos Araújo, é o ex-marido da Dilma, hoje presidente. Carlos Araújo sempre foi da militância de esquerda, era um advogado trabalhista no escritório famoso do padeiro, do senhor Dr. Franklin Paixão de Araújo, e estava nas organizações formando, fazia reuniões. E eu, nesse período, eu estava com o pé em 2 canoas. Eu tinha contato com o Araújo e contato com o pessoal que estava criando o tal de POC, Partido Operário Comunista, da qual fazia parte o Raul Ponte, que hoje é um grande militante, foi prefeito de Porto Alegre, o Flávio Coates, que foi da Casa Civil do Olívio Dutra, se não me engano, o Pila Vares, que morreu recentemente, um intelectual gaúcho. Então, militei no POC, tive uma passagem assim, meteórica pelo POC, e foi aonde depois eu ingressei na VAR Palmares, fundada junto pelo Carlos Araújo e mais outros companheiros, e eu fui para o apoio logístico. E aí, então, eu já estava fazendo agronomia, no início, primeiro ano da agronomia. Primeiro ano, segundo, terceiro, depois já estava no 4º ano da agronomia, estava fazendo, então, dava apoio logístico só. E eu tinha o nome de guerra dos contatos que eu fazia com o pessoal. Mas eu levava a vida legal. Qual era o nome? O nome de guerra meu era Olavo e Amílcar. Amílcar, em homenagem ao Amílcar Cabral, que era o grande líder de Guiné-Bissau, né? Que era engenheiro agrônomo, por sinal, Amílcar Cabral. Né? E as coisas começaram a se complicar. Agora eu vou fazer contar alguma história que não está em livro nenhum e ninguém sabia. Ou ninguém fez essa crítica. Primeira, eu coloquei na VAR Palmares, até hoje, a Inês Maria Serpa de Oliveira, conhecida como Martinha, médica veterinária, que hoje é da Secretaria de Saúde de Porto Alegre, a Inês. A Inês era filha de um latifundiário, que a mãe dela já se separou, e a mãe dela era enfermeira. A Inês não tinha condições financeiras para ter um carro. Compraram um carro, um Corcel, no nome da Inês, e esse Corcel eles usaram para fazer uma expropriação numa caixa econômica ou num banco lá em Viamão. E usaram o Corcel com a chapa quente. Foi uma das cagadas, das muitas que se fez nesse movimento de esquerda, uma dessas foi essa. Usaram o carro da Inês, com o nome dela, para fazer expropriação. E a Inês, ela é uma jovem até hoje, uma mulher, que ela tem uma figura, uma arcada dentária saliente, que por mais que pusesse na Inês uma peruca amarela, verde, azul, preto, branco, que fosse, ela era reconhecível. A Inês foi lá, ela é uma mulher de porte baixo, com a metralhadora na mão para dar cobertura à ação de Viamão. Quando saíram da ação, pegaram a placa do carro, chegaram na Inês. Foi a partir daí que a minha vida começou a se tornar um inferno, porque eu coloquei Inês. É um episódio. O outro episódio, o seu Carlos da Mata Pimentel, hoje ministro do governo Dilma, né? O Pimentel, né, foram fazer o sequestro do cônsul americano. O Pimentel foi um dos que participou. Foram com Fuquinha para abarroar o carro do cônsul, que era não era cônsul, era cônsul. Era o cônsul em Porto Alegre. O cônsul em Porto Alegre. O cônsul, né, foram abarroar o cônsul com uma caminhonete grandona. E segundo o cônsul era um veterano de guerra do Vietnã, um homem de experiência. Passou por cima deles. Foi ali que começaram as prisões. Ali começou o inferno. Né? E eu, nessa época, eu já não estava mais na JUC, eu morava num apartamento na rua Lime Silva, ali na cidade próxima, ali não sei como é o nome, bairro, Cidade Baixa, Menino Deus, ali, morava ali. E o quarto meu era a cozinha do apartamento, tinha sido a cozinha.
E um belo dia chegou um companheiro e disse, Valdir, companheiro, guarda aí essa mala aqui, é daquela mala antiga, de papelão, dessa altura, dessa largura. Tem documento. Botei debaixo da minha cama, muito bem. Olha, não é para abrir. E eu sempre achei, até hoje sou defensor da disciplina. Disciplina é importante. Né? Combinou um negócio, tem que cumprir. Né? Então, muito bem. Não abri aquela. E eu ali, duro, passando penúria, dificuldade. Quando começaram as quedas, prenderem gente, eu digo, vou ver o que tem nessa porra dessa mala. Quando abri a mala estava cheia de dólar. Me deu até uma tremedeira. Né? Mala cheia de dólares, o que é que eu faço com essa mala? Aí eu me lembrei de um companheiro da organização, da VAR Palmares, né, que morava em Esteio, próximo, na região metropolitana de Porto Alegre. Né? Pô, eu vou lá na casa do fulano, né, nome de guerra, não lembro agora, levar. Eu sabia que, porque um belo dia eu andava de transa lá com ela lá, descobri que ela era irmã do companheiro. Mas eles não sabiam nada, ela não sabia que eu conhecia. Né? Eu fui lá, vou deixar a mala no companheiro. Cheguei na casa dele lá, quando ele me viu no portão, ele quase teve um filho. Né? Ficou apavorado. Queria saber como é que tu sabe. Não vou dizer nada, vou dizer para ele que estou comendo a tua irmã. Né? Aí eu entreguei a mala para ele e me mandei. E de onde que eram esses dólares? Esses dólares, essa é uma boa pergunta. Esses dólares, eu soube depois que era aquela expropriação que foi feita no cofre do Ademar de Barro, lá em São Paulo, porque o Sérgio Schiller, era um membro nosso que diz que suicidou no Rio de Janeiro, não acredito, para mim mataram ele e jogaram, ele era filho era sobrinho de um amante do Ademar de Barro, Dr. Rui, se não me engano, é conhecido, tem o livro Dr. Rui. Né? Então ele entregou para a organização que tinha um cofre cheio de dólar, aí fizeram uma ação conjunta, VAR Palmares, VPR, e pegaram esse dólar. E parte disso caiu naquela mala que foi para lá embaixo da minha cama, que depois foi lá para Esteio. Né? Se eu tivesse sido pego com essa mala, eu hoje não estava aqui contando essa história. Né? Porque o que é que eles faziam naquela época? Eles prendiam o pessoal que tinha com o dinheiro, ficavam com o dinheiro e sumiam com as pessoas. Né? Assim fizeram com o pessoal que fazia expropriação de banco. Né? Quer dizer, se roubaram, vamos dizer, 1.000 cruzeiros no banco, os banqueiros diziam que era 10 mil para o seguro pagar. Né? Então, tudo caía nas costas da turma. Muito bem. Ali de Porto Alegre, então, eu concluí, depois nesse período, aí eu fui preso. Mas antes, eu tenho que contar outra história como é que foi a minha prisão. Eu fugi para o Rio de Janeiro, porque nos dias antes da minha fuga, um dia antes, eu ia para a agronomia. E quem vai para a agronomia, quem está me ouvindo e conhece um pouco de Porto Alegre, o ônibus que ia para a agronomia, ele ia para a rua João Pessoa para pegar a Zenha. Lá em cima, no final da João Pessoa, nesse da Zenha, tinha uma bifurcação que saía um lado que ia lá para o lado perto do campo do Grêmio hoje, que ela é do antigo campo do Grêmio, que agora já mudou, já novo, né? Ia para o Olímpico, né? Hoje não existe mais, e o outro ia para a agronomia. Quando tinha uma banquinha de jornal, quando eu olho assim na banca, tinha uma foto da minha amiga Inês. Primeira página da 0 Hora. Aí eu já pensei comigo, sobrou para mim. Aí eu disse para o ônibus, para o ônibus que eu vou sair, porque eu esqueci o documento. Era mentira. Eu já ia a fim de me arrancar. Dali eu saí lá próximo, fui para a casa de um amigo meu, João Alberto Silva da Silva, conhecido como xerife, até hoje um grande amigo. Fui lá, o apartamento da mãe dele, fui lá e disse, dona Melinha, estou aqui porque eu vi a foto da Inês no jornal e vai sobrar para mim. Fiquei uns tempos, daqui a pouco ela fez um café, me deu um café, daqui a pouco chegou o xerife. Chegou trabalhado, mãe, você é cara agronomia, exército da opção atrás de Valdir. Aí ela botou, está ali sentado, eu estava na casa dele. Dali eu me articulei, com era da apoio logístico. Posso hoje citar o nome, não vai ter problema, com meu amigo Walter Ram, que encontrei ele depois de praticamente quase 30 anos que eu encontrei, foi emocionante, eu encontrei o Walter Ram lá em Porto Alegre, né? Ele me conseguiu uma pastinha cheia de jornal, tal coisa, na época, e me arrumou uma beca, e eu fugi de Porto Alegre no ônibus para o Rio de Janeiro. Né? No outro dia que eu saí, que eu consegui sair, eles começaram a fazer barreira, que naquela época a repressão ainda era muito devagar, não tinha know-how, né? Depois aprenderam bastante. Então eu consegui fugir para o Rio. Isso é que ano? Isso em 1970. 1970. Né? Fugi para o Rio de Janeiro. Né?
Por que o senhor foi para o Rio, escolheu o Rio? Eu escolhi o Rio porque eu tinha alguns contatos já, né? Tinha contatos no Rio, né? Porque, inclusive, o Carlos Araújo, tinha uma época, tinha ido lá para o Rio junto com ele, inclusive em 68, 69, não estou lembrado agora a data assim, eu fiz uma reunião no Rio de Janeiro, num apartamento que chamam de Aparelho, onde eu conheci a Dilma. Né? Depois nunca mais a vi. Lá, o Carlos levou uma reunião com ela, lá em Copacabana, num aparelho em Copacabana, que eu fiz esse contato. Dali nunca mais vi também, e nunca mais falei com ela. Fui em Porto Alegre, nunca mais falei. Foi ali esse contato. E fiquei no Rio de Janeiro, né? Fazendo contatos, só que começaram as prisões, né? Prisões. E um belo dia eu tinha um ponto, chamado do Ponto, né? Na localidade do Rio de Janeiro, e quando eu entrei nessa rua, me deu uma espécie de um calafrio, assim, né? Não sei o que foi que não viu, que uma peça foi um aviso. E eu não fui me encontrar com o cidadão que eu tinha um ponto. E foi ali que eu me salvei de ser preso no Rio, né? Porque no momento que eu recuei, eles tinham prendido a pessoa no caso, que ia fazer o ponto comigo, ele estava num veículo da polícia. Como eu não entrei no ponto, sumi, eu não fui preso. Ali eu resolvi, então, voltar para o Rio Grande do Sul. Eu tinha um irmão, que já faleceu, que era fuzileiro naval, que morava na Ilha do Governador, onde tinha a corporação deles lá dos fuzileiros navais. Então eu quebrei todas as regras de segurança, né, e fui lá visitá-lo na Ilha do Governador. Quando ele me viu, ficou apavorado. Ele me chamou de Baba, pai, esse cara aqui é perigoso, eu acho que eles têm até fotos por aí. Vamos cair fora daqui. Aí me tirou de lá. Digo, então eu quero que tu me leve para Porto Alegre. E eu tinha guardado, eu já estava com um documento, né, falso, né? E eu tinha escondido meus documentos quentes, de Valdir Isidoro Silveira, embrulhado, minha identidade embrulhada num plástico, lá no final, perto do Leme, na praia de Copacabana, naquela época eu estava fazendo aquela calçadão grande, naquela época, estava fazendo com a construção, num cantinho lá, que não estava mexendo, que eu sabia que ali não ia mexer, era uma pracinha que ali, se eu chegasse, eu ia reencontrar. Eu botei na embalagem plástica, dentro de uma embalagem, não sei se é de margarina, não lembro hoje, eu botei e guardei, enfim. Voltei lá, aí joguei fora os documentos meu falso e fiquei com meu irmão me levou para Porto Alegre, no ônibus. Ele ia atrás, e eu ia na frente, se acontecesse alguma coisa, a testemunha tinha me prendido, porque eles prendiam as pessoas, conforme o caso sumiu, né? Chegando em Porto Alegre, na rodoviária, já pode voltar que agora aqui é comigo. Aí eu fui para um antigo Cine Vitória, que é na Borges de Medeiros, ali no centro de Curitiba, né, onde perto da CRT, ali bem central. Centro de Porto Alegre. Hã? Centro de Porto Alegre. Centro de Porto Alegre. E ali o escritório do Araújo, que era do Werner Beck, ele falou que quando tivesse algum problema, o Werner Beck, esse advogado, tinha condições de nos passar embora para o Uruguai, né? Eu deixei passar, era perto de meio-dia, tal, fiquei naquela época tinha cinema, sessão de meio direta, saí do Cine Vitória e subi ali do escritório do Werner Becker. Cheguei lá, ele mandou ir para uma salinha, passaram uns tempos, chegou o Werner Becker todo vermelho, nervoso. Eu digo, o pessoal do DOPS sabe que tu está aqui. É uma história que eu não sei o que aconteceu, não vou acusar ninguém, que até hoje está inexplicável, nunca mais vi o Werner Becker, não conversei com ele, né? E só sei que ele disse assim, dentro do alternativa, ou tu sai, eles te prendem, ou eu te apresento. Há uma história, quero frisar bem, dizem que o Werner Becker negociava, né, prisioneiros, porque ele defendia, com outros, fazia negociação, né, para aliviar penas de alguns defensores dele. E essa história, eu não sei. Só sei que a alternativa foi, ele me apresentou. Né, já tinha um certo álibi. E só que naquele período, quando eu fui preso, já era um final de 70, bem dizer, né? Que eu fiquei preso até dia 1º de abril de 71. Fiquei preso um total de 9 meses, volto atrás. Devia ser maio, junho, né? Maio por aí, junho de 70, né? Eu, quando cheguei preso, já praticamente tinha prendido todo mundo.
Só que não tinha sido preso era o Carlos Araújo, mas tinha sido preso em São Paulo. Todo mundo preso então, e as pessoas que prenderam não me conheciam preso, porque eu era do apoio logístico, não tinha feito ação nenhuma, então não tinha ninguém. Então, automaticamente, faziam diversas cariações, fiquei 2 meses no DOPS, prendiam gente, chamava o Valdir. Vai o Valdir para ver se conhecia, se ouvia e tal. Então, praticamente, só um que, vamos dizer, disse que me conhecia assim. Era um que era, para mim, tido como um mercenário, que trabalhava no Estaleiro Sol, que é onde fazia negócio de construção de barcos lá em Porto Alegre, e esse cidadão disse-me, ele falou, Mica, mas estava todo arrebentado, numa salinha pequena que chamava Bicoreia, onde eram feitas as torturas, tinha o pau de arara, tinha maricota, que era um tipo de uma maquininha, parece uma maquininha facite, pequenininha, que eles, quanto mais mexiam na manivela, mais choque dava. Então ali, e diz assim, mas eu como neguei, eu era do apologista, praticamente passou desapercebido. Né? Mas, o que é que aconteceu? Me amarraram num pau de arara, nu, com fios na orelha, né, nos órgãos genitais, tudo para me dar choque. O que é que aconteceu? Quando eu estava para receber ação de choque, surgiu o famoso torturador Pedro Selig, lá de Porto Alegre, do DOPS, disse, não dá choque nesse nego filho da puta que sofre do coração. O que aconteceu? É que eu tinha tido um caso com uma funcionária pública, ela de São Borja, que ela era politizada. Quando eu fugi do Rio Grande do Sul, já estavam no meu encalço, por agitação estudantil, foram no apartamento dela saber a meu respeito, e ela disse que eu sofria do coração. Por isso não me deram choque elétrico, mas me deram surra de pano molhado, que não deixa marca, foi isso que me fizeram. E assim eu fiquei 2 meses preso no DOPS. Depois me mandaram para a Ilha das Flores, no meio do Guaíba, onde eu fiquei preso lá com o Índio Vargas, um ex-vereador famoso que fez o livro Guerra e Guerra, assim dizia um torturador. Fiquei preso junto com o Rui Gueto, da Costa Falcão, mais conhecido como Rui Falcão, hoje presidente do PT. Né? Foi um dos pessoal que eu tive preso lá, entre outros companheiros, que não adianta citar nome aqui, que são lá do Rio Grande do Sul e não são conhecidos. Tive com o João Batista Rita, se é conhecido, que a tortura nunca mais fala muito nele, que é catarinense, que é o Catarina chamava, que foi morto junto com o Edmundo, que jogaram num avião na Operação Condor, na Argentina. Né? Então, ali, depois dessa prisão, que eu saí dia 1º de abril, até parece mentira, de 71, eu saí e voltei para a faculdade para concluir a agronomia. Por que eu consegui voltar? Porque antes de eu sair de Porto Alegre, daqui eu saí para a clandestinidade, assim, eu tranquei a matrícula. Tive assim uma luz de trancar a matrícula, porque se eu não trancasse, o 477 me pegava, que era aquela lei do famoso do paranaense aqui, o senhor Flávio Supicílio Lacerda, foi o autor do 477, que expurgava os estudantes da universidade que faziam política estudantil ou política de modo geral. Então eu fui salvo pelo GOM porque eu tranquei a matrícula e pude retornar, e assim eu concluí a agronomia em 71. E a concluir a agronomia de 71, eu digo, onde é que eu vou fazer? Tentei trabalhar no Rio Grande do Sul, mas não me dava emprego. O primeiro emprego que eu perdi não fui nem por política. Eu fui fazer uma entrevista na CRA, Companhia Rio Grandense de Adubos, né? E me chamaram. Cheguei lá na CRA. Quando os caras me viram, não conheciam, não tinham fome, os caras viram que já bem assim. Aí disseram assim, olha, o senhor é o melhor currículo, o senhor servia para nós, não podemos lhe contratar. Porque o senhor vai trabalhar numa região de colonização alemã, e o senhor, negro, né, o senhor não vai poder trabalhar direito, não vai, né, render o que nós queremos, não vai ganhar dinheiro, não vai vender o nosso adubo. Então nós vamos contratar, porque o senhor ia ter que trabalhar na região aí de Ivoti, e não sei outro nome dele, não, região de alemães que tem nome dele, e o senhor não vai poder ser contratado. Aí, muito bem. Isso aí já era finalzinho, já próximo de fevereiro, se não me engano, de 72. Deu aquele famoso vento minuano lá em Porto Alegre. É um frio lascado na Rua das Flores, eles chamam ali, na Rua Andradas, né, que chamam Rua das Flores, né, Rua Andradas. Ali, eu estava tomando um chocolate quente em pleno fevereiro, hein? Frio lascado, no antigo cinema antigo Bar Rian, chama Rian,
hoje é uma farmácia Panvel, quem está me ouvindo vai ver, ainda continua a farmácia Panvel, na Rua Andradas. Aí eu estava lá, aí eu vi que tinha um cidadão me olhava, eu já estava ficando, como dizia, invocado, né? Será que é algum homossexual que tá... Aí, muito bem, daqui a pouco chegou, veio falar comigo. Tu não é o Valdir? Eu digo, não, eu sou o Valdir. Não é filho de Dona Célia? Minha mãe é Dona Célia. Ela me conhece? Eu digo, não, eu sou o Silvio, assim. Aí falou para filho do Nino, eu digo, tá. Era meu colega de infância, que estava muito diferente, que era agrônomo da Carpa, Associação de Crédito Extenso Rural do Paraná, hoje é Ematerra, aqui no Paraná. Eu disse, eu estou no Paraná, estou vindo de Pelotas, estou contratando gente, o que está vendo? Acabei de terminar, vai para lá, vai para o Paraná. Eu digo, não, eu já tenho um compromisso para ir para Rondônia, no campus avançado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aí, mas assim mesmo ficou, deu telefone e tudo. Um belo dia eu recebo a correspondência que o Terceiro Exército tinha vetado a minha ida para o campus avançado, por causa da questão política. E até hoje tem nos meus arquivos aqui, correspondências trocadas do Terceiro Exército, junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a Faculdade do Rio Grande do Sul, eu tenho todos os facsímiles dos documentos, que se eu fosse para lá, eles me prendiam. Aí eu me lembrando disso, aí liguei para o Silvio. Mas chegou o Silvio, chegou lá em Itajaí, mas foi visitar a mãe dele, chegou lá e falou à mãe dele, sua mãe, eu encontrei com o Valdir, o filho do seu Maitado, Marcelo, convidei para terminar o agronomia, ele não quer vir. E ele vai lá para Rondônia morrer de malária. Aí a mãe dele foi lá na casa da minha mãe e contou esse episódio. A minha mãe se mandou, foi a Porto Alegre, meu filho, não sei o quê. Vem. Aí eu vim para o Paraná. Vim trabalhar no Paraná. Cheguei aqui perto da Secretaria de Agricultura, aqui no nome daquele bairro ali, Rua dos Funcionários ali, né? Cheguei ali, fui entrevistado ali pelo Hans Renninginter, que era, na época, o diretor técnico, o presidente da Carpa, não me engano, o Hugo Rodak e o Flávio Wolff, né? E aí botaram uma pasta em cima da mesa, e aí o Guinness disse assim, até hoje chama Isidoro, essa pasta aí, uns quase 30% a teu respeito. Mas não tem problema, o Silvio vai te avalizar e tu vai trabalhar, nós vamos te contratar. Só tem o seguinte, você vai lá para Cascavel e você fica calado, boca fechada. Fui trabalhar em Cascavel. Fui em início de 72, fui para Cascavel. E fui para trabalhar em Cascavel com a missão de fundar uma cooperativa de leite e fazer a incorporação da cooperativa Agrícola Consolata, hoje Copacol, a Copavel. E no primeiro momento a cooperativa de leite não deu resultado, não foi infrutífero. Aí eu fui para a missão da incorporação. Um belo dia eu recebi a visita do padre Luiz, do Romano Tchernik, que era presidente da cooperativa na época, né? E do gerente Estevão Grudica, e nos reunimos numa salinha do escritório da Copavel, que era uma casa de madeira, de cor de tijolo, na rua Avenida Brasil, lá em Cascavel. Quando eles foram embora, o assessor, na época tinha a figura do assessor técnico, que a Carpa colocava dentro das cooperativas, Luiz Martosetti, era assessor técnico da Copavel. Disse assim, negão, cuidado que essa turma é muito esperta, hein? E eu tinha marcado uma reunião com eles em Cafelândia. Eu fui para Cafelândia, fui reunir no salão paroquial com o padre Luiz, com o Romano, com o Estevão Grudic e mais, se não me engano, o Ildo Pasquale, que depois foi ser presidente da Copavel, da Copacol, né? Chegando lá nessa reunião, o padre Luiz era um italiano, de origem mesmo, que estava só aqui, veio para o Brasil, já era adulto, veio de Erechim para cá, e disse, eu sei o que o senhor quer fazer aqui. O senhor veio aqui fazer uma incorporação, aqui não vai ter incorporação, né? Aí eu disse, muito bem, padre Luiz, o senhor disse, eu vou lhe falar, é verdade. Aí eu disse assim, vamos conspirar? E ali eu comecei a orientá-los a dar os passos. E naquela época eles tinham criado o famoso PIC, Projeto Iguaçu de Cooperativismo, que é liderado pelo INCRA e pelo DAC, Departamento de Assistência ao Cooperativismo do Paraná, ligado à agricultura, cujo diretor era um grande, chamo o cara de pinacoteca de quadros, né? É agrônomo, o doutor Enio Marcos Ferreira, que era um amigo, que era o diretor lá. Estavam lá em Cafelândia, eu disse, pode deixar, orientei eles para não fazer incorporação.
Passaram-se uns 4, 5 meses ou mais, eles vieram a Curitiba. E vocês vão a Curitiba e me xinguem à vontade. Até termos racista que eu estou querendo, né, que eles se incorporem. Vieram a Curitiba, fizeram uma reunião e convenceram a turma da secretaria, da Carpa, a não fazer a incorporação. Aí dizem que a turma aí disseram, o Guinto falou para ele, vem cá, mesmo com toda a raiva que vocês estão do Valdir, é tudo teatro, né? E você aceita ele ser o assessor? Aceitamos. Chegaram em Cafelândia com um sorriso aqui, ó. E disseram, olha, eles morderam a isca, vamos fazer o convênio e o senhor vai ser nosso assessor. Eu fui ser, então, assessor da Copacol. Fiquei até 73 e vim embora depois para Curitiba, onde iniciei as minhas atividades. Aí fui morar em Tibagi, e foi lá em Tibagi, e na década próxima de 75, que eu retomei o contato, vamos dizer assim, político com o Paraná, aqui no Paraná. Aliás, eu vou voltar atrás, como eu sou ruim de cronologia, é porque antes disso, quando eu voltei de Cascavel, de Cafelândia, eu vim para Lapa. Vim transferido da Carpa, para Lapa. Eu vim trabalhar para São José dos Pinhais, passei na cooperativa de leite, na CLAC. Fiquei pouco tempo, foi quando me mandaram embora, né? Aí foram na ficha mesmo, pressionaram tudo, fui colocado para a Rua da Carpa. Aí eu fui trabalhar na cooperativa da Lapa. E na Lapa me envolvi com a produção de sementes. Fui fazer um curso em Pelotas, em 75, no início, né? E lá em Pelotas, um belo dia, era um curso de 20 e poucos dias, no fim de semana nós fomos para a Argentina. Eu atravessava Santa Vitória do Palmar, lá de divisa, que era Rio Grande do Sul, para a Argentina. No meu retorno, quando eu vinha com mais 4 agrônomos, colegas lá, perguntaram, quem é o Valdir? Eu digo, sou eu. Você vai ter que ficar aqui. Disseram os militares que estavam lá. Aí vieram embora, meio assustados. Eu disse, eu sei o que é. Eles não conheciam a minha vida pregressa, né? De política. Eu fiquei lá. Aí os oficiais foram lá, me levaram para jantar no restaurante dos oficiais com eles. Disseram, tem aí uma ordem de captura contra o senhor. O senhor foi condenado à revelia, um processo. Era um processo, aquele de 64, lá da UBS. Eu tinha sido condenado à revelia, nem eu sabia. Já estava lá em Porto Alegre na época. Então, muito bem, fiquei lá. De noite, era meia-noite, veio um rádio do Rio de Janeiro. A meu azar, que naquela época foi 7 de setembro de 1974. Isso mesmo, 7 de setembro. Fizeram aí, veio aí um rádio dizendo não, que eles podiam me liberar, que eu tinha sido condenado, mas o processo tinha, vamos dizer, caducado, né? E podiam me liberar. Aí me liberaram, né? E nesse sentido, quando eu cheguei, né, de volta para o Paraná, a cooperativa me demitiu, né? Porque, né, peso político, tá, e naquela época eles tinham grandes, vamos dizer, tinha o tal de obusmo, tinha gente que para a pessoa entrar num órgão público tinha que passar pelo crivo de uma pessoa que analisava a ficha, o nome, se não estava, né, sendo perseguido, ou tinha processo nos registros do Exército de DOPS, né? Então me botaram para a rua da cooperativa. Aí eu passei para a minha atividade particular. E aí então eu fui trabalhar em Tibagi, fazer um trabalho, uma firma de planejamento, né? Foi quando eu recebi o encontro, foi quando eu conheci naquela época em Tibagi o Expedito Oliveira da Rocha, uma grande liderança comunista que faleceu recentemente, e além de um camarada, companheiro, virou um grande amigo. Até tem um episódio interessante. Eu estava lá na região quase divisa mais para o norte, hoje é município, era distrito de Tibagi na época, lá em Cafelândia, né? Cafelândia, no Barro Preto, como é o município de... fugiu o nome agora, ali em Tibagi, que hoje é município. É Cafelândia mesmo, né? Tem Cafelândia do Oeste, tem outro Cafelândia aqui, não tem um Cafelândia aqui? Ali tem Ortigueira, Imbaú, Tibagi, ali, não sei. Ali perto de Tibagi, o município ali de Tibagi, que hoje era distrito, e hoje não é, acho que é Cafelândia mesmo, né? Que hoje é município, né?
Então, esse município de lá em Cafelândia, que é crente, esse município aqui, ali é distrito. Aí eu estava lá fazendo um trabalho de semente, quando o expedito chegou na minha casa em Tibagi, e chegou lá, já era quase noite, quase 6 horas, me procurando. Aí a minha ex-mulher, que estava em militância política, que era organizada por questão de segurança, não deixou o expedito entrar na minha casa. Deixou o expedito numa área, sentadinho lá, num banquinho lá, até eu chegar. Me lembro que eu cheguei, devia ser quase às 8 da noite, né? Estava o expedito sentado lá, e até antes de morrer ele sempre gozava. Porra, vocês são sectário mesmo, deram um banho de cadeira, o expedito ficou ali. Só entrou na minha casa quando cheguei. Ele se identificou, que era do partido, que queria fazer contato comigo, tal, foi onde eu conheci. Aí eu voltei a militar na clandestinidade do Partido Comunista Brasileiro, né? Mas depois entramos todos dentro do PMDB, né? Porque para ter uma vida normal e tal, para ter mais segurança, nós todos, a maioria dos comunistas do PCB, estavam militando dentro do PMDB. Tanto é que eu cheguei a ser presidente do diretório do PMDB. Fui eu que fundei o diretório do PMDB em Tibagi, né? A custos e barranco, porque lá, eu me lembro que eu comecei a fazer uma agitação política lá em Tibagi, por causa de um contato que eu fiz aqui na antiga confeitaria Iguaçu, que fica aqui na praça, perto da Praça Osório, tem uma confeitaria. Cheguei um belo dia na Associação dos Agrônomos, tínhamos agrônomos fazendo uns contatos, estava o Klaus Germer, secretário, o Paulo Furiati, né? Um monte de agrônomos militantes de esquerda que estavam lá, né? E na nossa mesa atrás de mim, estava o Nelton Fiedrich e o Ednei Schwartz, que era do PMDB. E eu conhecia ele já das atividades. Aí eu disse, vem cá, ô Nelton, por que lá em Tibagi não tem PMDB? Todo mundo é contra e você não tem? O que é que está vendo? Aí diz o Denis, vai amanhã na Assembleia me visitar. Isso era uma sexta-feira. Era uma quinta-feira. Aí, sexta-feira, eu acordei, estava uma chuva lascada, liguei para Tibagi, a minha mulher disse, não, vem porque aqui está chovendo. Quando chovia, não entrava as estradas, né? Eu fui na Assembleia, eu tinha uma Fiat Panorama, fui na Assembleia, fui lá no gabinete do Denis Schwartz, ou não sei se era o Denis Schwartz ou o Nelton Fiedrich, que o Fábio Campana era chefe de gabinete, trabalhava no gabinete de um desses deputados. Não estou lembrado se é do Nelton ou do Denis, mas trabalhava com eles. Digo, vão lá no gabinete do nosso presidente, que era o Valdir Pugliese, né? Fomos lá. Aí digo, olha só, olha, o Valdir, nossa amiga, disse que vai fundar o PMDB. Era mentira. Mas como fez esse desafio, eu disse, não tem problema, eu vou ajudar vocês. Aí eu botei uma caixa cheia de manifesto, estatuto do partido e mais ficha de filiação, fui para Tibagi. Cheguei em Tibagi, eu tinha uma casa grande, que tem uma área assim em volta dela lá. Eu disse, o que é que eu vou fazer com esse troço aqui agora? Daqui a pouco passou uma Kombi de um verdureiro, um alto-falante, falando, eu me lembrei da agitação lá atrás de Florianópolis com a Kombi, e digo, tá aí. Meu filho tinha 7 para 8 anos, Vladimir, vai lá num aritano, chamado aritano, ele tinha um cabelo perto de índio, cortadinho assim, igual índio, né? Ver se ele de política ele é, se ele é da turma do Merico, que era o Homero Taleve Campos, que morreu esse tempo, prefeito de Ibagi, ou se é contra. Meu filho chegou, disse que ele estava de coca, e perguntou para ele, né? O senhor é do Merico? Eu não sou nada do Merico, não. Aí ele voltou, pai, ele é contra o Merico. Aí eu voltei, ele voltou, peguei a minha fita e fui lá, ele estava de coca ainda quando eu cheguei lá. Aí o meu filho falou, disse, tu é um puxa-saco do prefeito, eu quero alugar teu alto-falante aqui para ir na política. Eu, não, esse FDP, não, eu sou contra ele, eu não vou lhe alugar, vou lhe emprestar. Emprestou o alto-falante, eu botei em cima do meu Fiat Panorama e saí na rua de Tibagi fazendo agitação. Corri todas as ruas, quem conhece Tibagi, sabe, cidadezinha pequena, corri todas as ruas, fiquei 3 dias. No segundo dia, tinha gente saindo na rua batendo palma para a minha agitação. No outro dia, no terceiro dia, foi um sábado, eu botei uma mesinha de camping na mesa, meu título de diretor era da Lapa. Ali eu fundei o diretório do PMDB, fiz 9 filiações. Chegou na segunda-feira, eu cheguei aqui no gabinete do Pugliese, estava o Léo da Almeida Neves, no gabinete do Valdir. Como é que tu conseguiu? Não conseguiu, não, Léo. Tu ia lá fazer festa com o nosso adversário, porque ele era da região, conhecido, Bonachão, ia lá churrasquear com ele, não ia fazer partido. Eu fiz uma política de fazer partido. E assim eu fundei. Aí militei no PMDB aqui, até vinha a legalidade do partido, né?
fui diretor da Copasa no governo do José Risto, do pai do Beto, e aí, depois, quando veio a legalidade, eu fui um dos primeiros a assinar, né, um manifesto ali, um documento, né, da Comissão Provisória do PCB, junto com o Amadeu Felipe, que foi guerrilheiro de Caparaó, que hoje é o presidente do Partido Comunista Brasileiro no Paraná. E aí eu vim militando até aí no Partido Comunista aqui no Paraná. E depois, posso colocar, não sei se vale a pena colocar, eu no governo do Requião fui convidado em função de uma luta política contra os transgênicos, que até hoje eu acho que o transgênico é uma grande roubada, isso faz mal à saúde e tudo. Infelizmente, as nossas cooperativas estão embarcando nessa canoa, porque os transgênicos já trazem, vamos dizer, ganhos com os insumos, que são os venenos, né? Então eu fiz essa militância e foi aonde o Requião me convidou para ser diretor da Claspar, da Companhia Paranaense de Classificação de Produtos, que eu fiquei até o final da gestão do PSUT que assumiu. Foi praticamente esse depoimento que eu tenho a dar, né? E fica à disposição dos companheiros aí para qualquer pergunta que eu possa, né, esclarecer. O senhor é filiado ao PCB ainda hoje? Eu continuo filiado ao PCB. O senhor tem alguma militância? Eu, falo a verdade, atualmente que eu estou lá, mano, eu não tenho, em função de algumas divergências, como eu sou muito disciplinado, para não ir contrário vamos dizer, as orientações hoje do partido, né? Porque eu acho, no meu entendimento, vou falar aqui, é uma posição minha, que o partido tem uma posição muito sectária hoje, tanto em relação ao Lula como a Dilma, que para mim, Lula e Dilma e o PT ainda seriam aliados. Por mais bobagem que tenham feito, porque não fizeram revolução. O PT ganhou a presidência fazendo composição. Né? Quer dizer, ou então nós temos que tomar uma posição. Ou vamos pregar a revolução para ir para o pau, como eu digo, ou então vamos ter que comer pelas beiradas. O PT não fez revolução. Então quem não faz revolução vai, né, administrar com os companheiros aliados. Então, hoje o PCB está achando que tudo que o governo está fazendo, Lula e Dilma, está errado. Eu não acho isso. Fizeram muitas medidas corretas. Eu acho que uma posição correta é nós fazer uma posição crítica construtiva. Vão apoiar o que está certo e bater no que está errado. E fazer avançar. Aí, se daí não quiserem avançar, muito bem. Mas hoje eu acho que nós não temos essas condições. Porque o PCB hoje não tem nenhum vereador no Brasil. Quer dizer, se nós tivéssemos com um discurso ajustado junto ao povo, nós tínhamos no mínimo alguns vereadores. Então é a prova que alguma coisa está errada. Então, em função disso, eu me afastei da militância do partido, mas continuo comunista, porque eu acredito que a solução para o Brasil e para o mundo é o socialismo. Fora disso não tem solução. Né? Hoje o senhor está aposentado? Eu estou aposentado hoje. Mora onde? Hoje eu estou para dizer que é aposentado. Eu fui anistiado político, né? Eu tenho por causa de contribuição, que eu ainda tinha feito alguma contribuição de INSS, tinha uma pequena planilha do INSS e tem essa indenização política, né? Mensal e continuada. E resido atualmente ali no balneário Marisol, ali perto de Xangri-Lá, em Pontal do Paraná. Onde eu escrevo, leio, caminho, alimento meu blog. Eu tenho um blog, valdisilveira.blogspot.com, né, onde eu dou as minhas torpedeadas, né, contra as elites nacionais e a burguesia internacional. Então o senhor continua militando? Continuo militando, continuo na atividade. Né? Não dou trégua aos meus inimigos, não. Se quiser deixar uma mensagem final sobre esse depoimento e o importante desse registro, né, dessa memória. Não, a minha mensagem que eu deixo nesse depoimento, que eu acho que muitas coisas tinham que dizer, mas muitas coisas a memória falha, né? É dizer, principalmente à juventude brasileira, que existe solução para esse país e para o mundo. Isso ficou comprovado agora nas recentes manifestações, que num primeiro momento, eu quero dizer, essa é a minha opinião, o movimento Passe Livre, né, foi tentado ser instrumentalizado pela direita, pelos fascistas, que queriam fora Dilma, né, mas depois foi corrigido os Dilmas, então que no primeiro momento a Rede Globo deu todo o apoio, depois tirou o apoio, quando viu que aí tinha os protestos coerentes. Eu acho que há espaço. O capitalismo está nos seus finais,
ele ainda tem muito, né, vamos dizer, muita energia pela frente, mas eles não são a solução. Está acontecendo aí toda a crise internacional e esse é um momento propício para nós avançarmos. E a mensagem que eu digo, se todos nós nos organizarmos, toda a população, todos os partidos se organizar e dar apoio para o governo que está, precisamos para o governo de Dilma, para avançar, ela pode avançar. Esse governo só vai avançar se tiver respaldo popular. A reforma agrária vai sair se tiver respaldo popular. Uma reforma bancária para mexer com o sistema financeiro explorador vai sair se tiver respaldo popular. Uma reforma da saúde, está aí, essa saúde escolhambada, está aí essa elite, esses mercantilizadores da saúde que estão contra a vinda dos médicos cubanos, e agora recentemente aqui no Paraná se descobriu essa máfia do SUS, né, ganhando dinheiro aqui nas costas até de morto que aconteceu nesse país, porque essa máfia da indústria da medicina, que mama nas custas do povo trabalhador, isso só vai se arrebentar se nós estivermos organizados. E um governo só pode tomar medida contra essa máfia se tiver respaldo popular na rua. Se nós botarmos o povo na rua, se a Dilma vai dizer, quero fazer uma reforma bancária, então vamos para a rua e respaldar. Né? Quem for contra vai receber pau. Né? Quero fazer reforma agrária, então vamos ajudar o MST e vamos apoiar, vamos para frente do Congresso, senão vamos expulsar esses congressistas. São tudo negocista, né, mercantilista, a maioria desses congressos, 90%, sem sombra, não tem medo de errar, são tudo cabra safado, tudo negocista, tudo ladrão, tudo safado. Falam sem medo de dizer. Está aí nas Assembleias Legislativas a mesma coisa. Né? É tudo gente da elite que só quer negociar. Eles não estão aí a serviço ao lado do povo. Então é o que eu digo, só a organização nós vamos fazer que as coisas mudem. Se nós não nos organizarmos, não indo para a rua, fustigar essas pessoas, nós não vamos mudar esse país. O país se muda com unidade, com união. Porque nenhum presidente, quem acredita em milagreiro, está enganado. Lula não fez milagre, não ia fazer, Dilma não vai fazer, e outros, até o Valdir Isidoro, se for presidente da República, não vai fazer milagre se não tiver respaldo popular. Essa é a realidade. Por isso que eu digo que hoje o nosso Partido Comunista Brasileiro está errado na forma que está agindo de luta contra o governo atual. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado, com a mesma vigilância de quem ama a liberdade. Poderá impedir que volte o império da maldade,
mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.